Olá, família Nova AME. Sou Mauro Braga, falando com vocês aqui da cidade de Jundiaí, próximo a São Paulo. Quero dar uma boa noite aí a todos vocês, agradecer pela presença. Hoje uma noite muito especial para todos nós. Estaremos dando sequência no ciclo de treinamento, seminários de treinamento do Dr. Paulo Bertaia. E realmente é uma alegria muito grande para todos nós. Depois de já termos falado de hérnia de disco, temos falado sobre artrose, hoje um tema muito importante. Paulo Bertaia vai falar a todos nós sobre a artrite. Estamos aguardando aqui a chegada de mais pessoas, mas a sala estará aberta. Quem estiver chegando vai ser aceito por nós. E gostaria de dar, então, boas-vindas a todos vocês e já, de pronto, passar a palavra aí para o Dr. Paulo Bertaia, criador do Causimetil, uma pessoa que já atua no segmento de fisioterapeuta há mais de 42 anos, uma pessoa que nós passamos a admirar aí pelo caráter, pelas pessoas que têm reconhecido nele um esforço realmente muito grande de levar saúde a todas as pessoas. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o Paulo Bertaia. Seja muito bem-vindo e estamos aqui prontos já para ouvir os seus ensinamentos dessa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Mauro. Que alegria muito grande da minha parte também, vivendo novas emoções, né? Cada aula é uma emoção diferente e hoje, mais do que nunca, é uma emoção muito grande poder passar para vocês um conhecimento tão legal como a artrite reumatoide, que afeta milhões de pessoas só no Brasil e que não vem resultado com nada. Então, aqui nós vamos mostrar hoje como é que você chega a uma doença dessa, uma doença autoimune, vai entender isso e vai entender também como resolver através da alimentação, através dos recursos que nós temos em mãos, tá? O conhecimento é grande, a emoção também é muito grande, tá bom? Então, muita gente chegando para essa noite memorável. Para muita gente, hoje vai ser uma divisão de águas aí para poder resolver seus problemas de uma vez por todas, tá bom? Então, vamos lá, começar a nossa live de hoje. Meu nome é Paulo Bertaia. Deixa eu mudar aqui. Vamos falar hoje sobre artrite reumatoide, né? Que é uma doença degenerativa crônica, que afeta várias articulações, ok? Então, é uma doença degenerativa que afeta várias articulações. Não é uma doença inflamatória. Então, mediante a medicina, ela tem causa desconhecida e acomete as mulheres 2 vezes mais que os homens. Ela se inicia geralmente entre os 30 e 40 anos de idade e a incidência aumenta com a idade. Vocês vão entender por que aumenta a incidência com a idade. E afeta mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil. É muita gente, né? Uma das causas que afetam a célula é o estresse oxidativo. Para muita gente, estresse oxidativo é um termo novo. E o que significa estresse oxidativo? O estresse oxidativo, quando lá na combustão da célula, onde nasce a célula, no DNA, você vai entender agora que quando junta 2 células, gera um radical livre. Esse radical livre, que vem da oxigenação, de quanto mais você corre, parte do oxigênio que você respira se transforma no estresse oxidativo, gerado pelo radical livre. Então, nessa trama, gera um radical livre. Esse radical, que é nocivo, ele vai atingir outra célula, porque ele busca o seu par. Então, ele vai atingir outra célula, e vai danificando o corpo todo, né? Isso é o estresse oxidativo, que junto com a alimentação pobre, vai gerar um problema sério para você, já jovem de idade, né? Então, você é jovem, você pedala, você nada, você corre,
E aí vai gerando esse estresse oxidativo, junto com a alimentação pobre, junto com a água imprópria para consumo, que é a água de galão, e a vida sedentária, muitas vezes, vai gerando um problema muito sério para você. Muitas vezes, um caminho sem volta, certo? Bom, a artrite ela afeta as mãos, os punhos, os pés, a coluna vertebral, os joelhos e o quadril. Então, vai afetando. Olha para você ter uma ideia como que fica as mãos de uma pessoa com artrite. E quando começa a doença, ela evolui muito rápido e deforma as mãos. Olha a mão dessa senhora aqui, ó. Ela não estava assim quando nasceu. Não nasceu assim, logicamente, né? Mas depois de uma idade, você vai entender por quê, ela desenvolveu uma artrite nas mãos. Isso dói para burro, nunca melhorou com o remédio, deformou as mãos. Apesar do remédio, deformou as mãos, né? Porque ela é jovem, tem lá uns 40, 50 anos, ela está inteira, tudo normal. Procurou lá o ortopedista, o reumatologista, quem trata dessas doenças, nos tempos passados, e apesar de tomar anti-inflamatórios, a mão deformou. Levou a deformidade, levou a dor, sofrimento que não acaba mais. Ok? Então, causa destruição nas cartilagens, causa erosões, que vocês vão ver agora. Olha aqui o joelho, como é que fica com erosões, causa buracos na cartilagem. Ela se destrói completamente. Não tem remédio que cure isso aqui, anti-inflamatório, nem analgésico, nem nada. Né? Os sintomas mais comuns na artrite são dor, edema, quer dizer, a articulação fica inchada, calor, vermelho, qualquer articulação, pode afetar qualquer articulação do corpo, sobretudo mãos e os punhos também, ok? O comprometimento da coluna lombar e dorsal é raro, mas a região cervical e lombar é frequentemente envolvida. Articulações comprometidas provocam rigidez matinal. A pessoa que está com artrite, como é difícil levantar da cama de manhã, não consegue. Ela fica mais de 1 hora fazendo algum exercício para poder levantar da cama, todos os dias, sim. E remédio, né? Com a progressão da doença, a destruição das cartilagens, provocando erosões, os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidades para a realização de atividades tanto de vida diária como profissional, não conseguem trabalhar. Simplesmente, ó. As deformidades mais comuns ocorrem em articulações próximas aos dedos, como mãos e pés. Entende? Então, ela tem um sofrimento que não tem fim, deformações das articulações, vai deformando as mãos, deformando os pés, e vai por anos assim, né? Muitas vezes, remédios que têm vários efeitos colaterais. Eu já vi pessoas que tomavam remédios, tinham efeitos colaterais graves, subia a pressão, a pessoa não conseguia dormir, inchava o corpo, dor aumentava, gente ia no médico, doutor, o remédio está fazendo mal, não pode parar. Como? E assim ia um sofrimento por 10, 15 anos, né? E faz mais ou menos 15 anos que eu descobri o causametil, que não era causametil, mas já vinha solucionando os problemas articulares, vários, né? Bom, a dor é constante na articulação, né? Mais comum no cotovelo e nos dedos. É muito comum, realmente, pegar as mãos e o punho. A rigidez e dificuldade para movimentar a articulação, especialmente de manhã. Realmente, de manhã é um problema sério, né? Considerando que a pessoa já dorme mal, né? Nem dorme de tanta dor. A articulação fica quente, vermelha e inchada. E as articulações se deformam. A dor, ao apertar ou movimentar a articulação, é constante, é grande. Então, gente, a causa da artrite reumatoide é desconhecida perante a medicina. Realmente, até hoje, a medicina fala que não sabe por que causa artrite reumatoide. Mas vamos explicar aqui agora. É uma doença autoimune. O que quer dizer isso? Que afeta o sistema imunológico, né? O que significa que o sistema imunológico do corpo ataca os tecidos saudáveis. É uma deformidade que ocorre no tecido imune, que em vez de defender você, ele vem contra você. O sistema imune não gosta de alimentos como leite, derivados, farinhas brancas e doces e refrigerantes. Então, o que deixa o sistema imune debilitado é leite e derivados, queijo, iogurte, canela, requeijão, farinhas brancas, né?
doces e refrigerantes. Então, esse tipo de alimento vai tornando o sistema imune debilitado. O seu soldadinho de defesa, que devia estar em defesa do corpo humano, no primeiro momento, ele inflama a célula. No segundo momento, ele inflama o tecido. No terceiro momento, ele vem contra você. E a artrite reumatoide é uma doença autoimune, Ou seja, o seu organismo está atacando você mesmo. São mais de 80 doenças só do sistema imune. A artrite reumatoide é uma delas. Então, você tem várias doenças. Outra é o lúpus. Então, muitas pessoas ligam para mim todos os dias, tem tratamento para o lúpus, para artrite reumatoide, para isso, para aquilo? Gente, a resposta está na alimentação. Você não pode continuar tomando leite, farinhas brancas, doce, refrigerante. Para você ter sucesso com o causametil, que é um excelente produto, um excelente suplemento, você tem que parar com esses alimentos. Ou para com leite e doce, né, ou as farinhas, mas tem que parar. Se você não parar, o causametil não vai fazer efeito. Ele não consegue vencer essa barreira formada entre os alimentos ruins, tóxicos, e também o sistema imune. Ele está muito debilitado. Ele sozinho não consegue mudar esse jogo. E você vai sofrer muito, muito. Isso vai anos a fio, 10, 15, 20 anos. Mas se você mudar, né, você conseguir tomar uma atitude, porque você já está com o saco cheio daquilo, então você vai 15 dias, se você parar com leite, por exemplo, e doce, em 15 dias, muda o sistema imune. Ele vai agir a seu favor. Aí o causametil começa a fazer efeito. Aí a coisa rapidamente começa a rodar a seu favor. E você vai ter um grande bem-estar, né? Dali para frente, um grande bem-estar, certo? Mas é preciso tomar uma atitude. E muitas vezes a mudança de hábitos é difícil. Não é fácil mudar o hábito, né? Mas a artrite reumatoide tem a forma juvenil, que tem início antes dos 16 anos. Ela comete o mesmo número, o número menor de articulações, né? Pois provoca alterações no exame de sangue. É grave? Sim, é muito grave. Acomete as articulações muito antes. Veja bem, você pega, eu já vi isso, cheguei a essa conclusão. Um pai tem lá 25 anos de idade, e a vida inteira ele só comeu bolacha e tomou leite, certo? A vida inteira. O pai dele só educou ele desse jeito. Com 25 anos de idade, ele só tomou leite e comeu bolacha todos os dias. Nunca soube que é frutas, legumes e verduras, nunca. Era só leite e bolacha. O armário era cheio de bolacha, né? Bom, aí ele conheceu a namorada dele, que também da mesma forma, leite e bolacha. Coincidentemente, os dois, isso eu vi, na realidade, porque fui no apartamento deles. Então, eles eram só leite e bolacha. O que acabou acontecendo? Ele desenvolveu um câncer, linfoma de Hodgkin. E aí, quando eu parei com essa situação, que a tia dele me ligou, que eu fui lá no apartamento deles, identifiquei toda a alimentação incorreta que eles estavam, e já estavam no 6º mês de quimioterapia, radioterapia, e nada ia melhorar, e a médica falou para ele que ele ia morrer, com 25 anos. Aí mudamos a alimentação dele, e entrou naquela época com abacaxi, limão, ele começou a tornar o pH alcalino, fez uma lista de alimentos que ele não podia comer, e uma lista de alimentos que podia comer. Eu falei assim, você vai mudar isso? Vou. Olha, sério, porque não é fácil mudar o hábito. Você vai mudar? Vou. Se você não mudar, você vai morrer. Não, eu vou mudar. E mudou. Mudou. Primeiro item da lista, abacaxi. Nossa, ele mudou. Achei que não ia mudar, sabe? Ele mudou. Em 6 meses, a médica deu alta para ele. Deu alta para ele, se curou, tirou todos os remédios, quimioterapia e radioterapia. Só com alimento. Gente, isso é mágica. Um cara saiu, a médica não perguntou para ele por que ele sarou, não quis saber. Gente, isso é cruel, né? Ela não quer aprender. Na mente dela é remédio e radioterapia. Infelizmente, essa é a realidade. Então, agora veja bem, vamos supor que o pai e a mãe que se casam e têm filhos, os dois tomando leite e comendo bolacha. Como que vai nascer essa criança? Desprovida de sais minerais, desprovida de ácidos graxos,
Ela veio ao mundo para sofrer. Desde pequenininha, recém-nascida, ela chora, chora, chora de dor. Dor aonde? Dói tudo. Dói tudo dela, coitadinha. Meses e já chora, só chora, chora, chora. Ela tem febre reumática, né? E aí, que, com o tempo, ela vai cair no hospital reumático, né? Tem um hospital que só cuida disso, criança juvenil, a artrite reumatoide juvenil só cuida disso. Mas é só remédio, 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 né? E muitas vezes a criança não aguenta tanto remédio, tanta quimioterapia, e as coisas vão só se complicando, né? Então, veja bem, o estado de degeneração das articulações não se limita às articulações, mas ela causa também entupimento dos vasos e leva a infarto no miocárdio, entende? Então, a degeneração não se limita às articulações, causa entupimento dos vasos e infartos. Ela afeta os pulmões, afeta o coração, afeta os olhos, vai degenerando tudo. E você tem um meio de bloquear isso? Sim, tem. Então, outro agravante sério aqui, ó, a Terra está inócua, não oferece nem 10% de nutrientes para os vegetais. O sal de cozinha, tiraram todos os sais do sal de cozinha, todos os sais. São mais de 90 sais, tiraram tudo, deixou a população sem nada. O sal não tem nem iodo, tiraram tudo. Então, por exemplo, um sal importantíssimo, que ele é responsável pela formação do cérebro da criança na gestação, que é o lítio. E aonde foi parar o lítio? Que é um sal. O lítio foi parar na bateria do seu celular. É mole? Tirou do ser humano para a indústria tecnológica, a indústria farmacêutica, a indústria da beleza. Então, os desvios milionários foram grandes. Agora, veja só o que está acontecendo. A água de rios e oceanos estão contaminados com metais pesados, com anticoagulantes, aliás, tarja preta, cocaína. Tem muita coisa ruim nas águas dos rios e oceanos. E aquele remédio que nunca curou você, também está contaminando a água do rio e do oceano. Você descarta o remédio na água e vai para o rio e oceanos. Então, se você quer fazer um bem para você mesmo e para o planeta, pare de tomar anti-inflamatório, que não vai levar a nada, porque você não vive um processo inflamatório. Então, a alimentação deveria estar rica em sais minerais e ácidos graxos, né? Então, você levanta cedo, toma um café com leite, pão com margarina, né? E depois almoça uma lasanha, né? Alguma coisa assim de massa, e à tarde como lanche, quer dizer, passa o dia inteiro só massa, massa e massa. E cadê os ácidos graxos? Cadê os sais minerais? O que são sais minerais? Sais minerais, como o nome diz, sais minerais. Sais minerais são cálcio, zinco, magnésio, potássio, fósforo e tal. São mais 90 sais. E ácidos graxos são abacate, amendoim, castanha, noz. Isso são ácidos graxos. Os ácidos graxos vão servir para lubrificar as suas articulações. São indispensáveis para você também. Ok? Então, ácidos graxos na alimentação tem que ter toda manhã, certo? Bom, mas aí, esse slide aqui mostra bem como estão a alimentação do povo, principalmente os jovens, né? Você fala assim para ele, o que você prefere? Está do lado esquerdo ou do lado direito? Ele vai do lado esquerdo, vai no pior. E aí, você acaba causando um organismo tóxico, altamente nocivo, pH ácido demais da conta, sangue grosso, ácido e denso, um sangue que ninguém quer, ninguém deseja, porque só vai levar doenças, né? Bom, não há analgésicos ou anti-inflamatórios no mundo que vai resolver um problema como artrite reumatoide. Não existe. Bom, adianta pôr bolsa de gelo, bolsa de água quente? Também não. Não vai levar nada, certo? Bom, eu falo o seguinte, ó, com relação à alimentação. A saúde é comparada a uma conta bancária, certo? A conta bancária, se você tem dinheiro para gastar, você vai gastar. Mas se você não tem, você não vai gastar, ok? A saúde é a mesma coisa. Se você prontificar, fazer a coisa correta todos os dias, você vai adquirir crédito, você tem direito de tomar um café, de tomar um leite, de tomar caipirinha, tomar cerveja, comer chocolate, que não vai lhe fazer mal.
Mas se você está em débito, coma um chocolate, mas lhe dói a cabeça. Toma caipirinha, ou cerveja, alguma coisa assim, vai lhe cair mal, entendeu? Principalmente relacionado a outros alimentos nocivos também. Então, se você prontificar a fazer coisas corretas todos os dias, mas quanto tempo vai para fazer a coisa correta? Depende, pode ser 1 mês, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Depende do grau de toxicidade que está no seu organismo. É isso que determina a sua artrite reumatoide, o grau de toxicidade, que não é brincadeira. Então, qual o objetivo dessa alimentação? Tornar o físico alcalino, não é o sangue, o físico alcalino. O que quer dizer alcalino? Que ele tem oxigênio. O físico ácido não tem oxigênio. Por isso que eu falo assim, físico alcalino ou ácido, que você prefere. E uma alimentação rica em fibras, gente, verduras, frutas e legumes. Um dos alimentos mais que eu admiro tanto é o brócolis, que não devia faltar nunca, rico em fibras e rico em folhas verdes, altamente oxigenada, né? Bom, uma coisa que ninguém gosta, que ninguém aprecia, que ninguém aceita, é o sangue grosso, denso, sangue ácido, sangue tóxico. Esse sangue não faz bem para ninguém, porque ele vai degenerar seus olhos, vai degenerar suas articulações, vai degenerar sua parte cardiocirculatória, seus pulmões, ele não ajuda em nada, ele não consegue penetrar no seu cérebro. O cérebro é o lugar que mais tem gordura, que mais tem toxina, por isso não tem lugar para oxigênio. Por isso ele está ácido, entendeu? Olha só que situação. Se você toma cosimetil, vou falar disso daqui a pouco, ele vai tornar o sangue fino, alcalino e fluido, ele vai conseguir penetrar no cérebro, ok? E lá na substância cinzenta, onde nascem os neurônios, vai fazer nascer novos neurônios, finalmente. Esses novos neurônios vão fechar qualquer lesão no seu cérebro, né? Qualquer lesão que você tenha, desde uma simples depressão até uma doença seríssima como Parkinson e Alzheimer. Nós tivemos aqui vários depoimentos sobre Parkinson e Alzheimer que estão totalmente livres da patologia em prazo de 30, 60 dias já, né? Nós vamos chegar a esse ponto já já. Bom, então, quem tem artrite reumatoide tem uma grande deficiência orgânica. É o resultado de erros de alimentação que causa destruição, destrói neurônios, destrói cartilagens articulares, destruição pulmonares e cardiovasculares. Então, esse sangue grosso, denso e ácido não tem erro, ele vai causar um mal muito grande por muito tempo. E você tem que mudar isso, mudar a alimentação. Então, você vai obrigar o sistema imune a liberar as defesas para proteger as células, lá no sistema imune, entende? Uma alimentação rica em ácidos graxos, em sais minerais. Então, as toxinas do sistema imune, ela agride a célula provocando inflamação no primeiro momento. Então, no primeiro momento, ela inflama a célula. No segundo momento, ela agride o tecido, inflamando e dor. É quando você tem dor no corpo. E no terceiro momento, o sistema imune vira contra o próprio organismo e o ataca em forma de muitas doenças, né? Então, é assim que o sistema imune funciona. Ele ataca você de forma desordenada, porque ele não entende, ele perde o rumo e vai agir contra você, porque falta nutrientes para o sistema imune adequados, que vai manter ele funcionando o tempo todo. Veja bem, o tecido conjuntivo, o cosimetil age no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, graças a ele, você nasceu. Ele formou tudo em você. Formou todo o seu sistema ósseo, sua matriz óssea, sua matriz cartilaginosa, seus músculos, seus olhos, sua pele, seu cérebro, seu coração. Ele formou tudo perfeito em você. Depois de uma idade, você perdeu essa condição, perdeu sua saúde, né? E quem vai recuperar a saúde para você? O próprio sistema imune, o sistema tecido conjuntivo vai recuperar isso para você. Mas como ele vai recuperar se até agora é só doença? Porque você perdeu, através da alimentação, essa condição de abastecer o tecido conjuntivo. Então, o cosimetil faz isso para você. Ele vai fortalecer o sistema conjuntivo, que vai devolver para você a condição de fortalecer o sistema conjuntivo. Ele sim vai nutrir a matriz óssea, a matriz cartilaginosa, a matriz
cardiorrespiratória, cardiocirculatória, mental, ocular, ele beneficia bastante os olhos também, e vai te dar uma condição muito melhor, né? O tecido conjuntivo faz isso para você. A partir do momento que você tonifica ele, não tem como ele não dar resposta, ele sempre vai dar resposta, certo? Beleza? Bom, aqui está uma dica de café da manhã. O café da manhã, horrível, né? Café com leite, pão com margarina e bolo, ou bolo. Isso é nada, vezes nada. Como que você pode admitir que um jogador de futebol, por exemplo, ou uma pessoa que trabalha numa indústria pesada, vai se alimentar todo dia de café com leite e pão com margarina? É muito vazio, é muito pobre isso, tá? No arroz, no almoço, come arroz, feijão e carne só. E no jantar é lanche, o pista fala assim, vou comer qualquer coisa. Come um lanche todo dia a mesma coisa. Então, há momentos do dia que você deveria ingerir alimentos ricos em sais minerais, proteínas de boa qualidade e ácidos graxos, né? Isso é bacana. Agora, se você não tem nada disso, aí vai arrumar problema, né? Bom, mediante o exposto, mudar o hábito é difícil, como eu já disse. Suplementar o organismo com sais minerais e ácidos graxos antioxidantes para combater o processo oxidativo. Para começar, você vai ter um suplemento capaz de combater o processo oxidativo que está lá na célula, desde a sua infância até hoje, né? Que nunca deixou você, que te acompanhou, te destruiu por muitos anos, né? Então, ele vai tonificar o tecido conjuntivo, que vai nutrir e hidratar as articulações e tornar o ambiente físico alcalino, prevenindo desgastes articulares, AVC, cansaço, inflamações, desânimo e tal. Então, se desde cedo você tem uma alimentação rica em sais minerais, quase nada, pouco pão, pouco leite ou quase nada de leite, nada de refrigerante e ácidos graxos essenciais, você vai ter sempre, 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 se você durar 90 anos sem dor, 90 anos sem desgaste, 90 anos sem sofrer doenças terríveis como AVC, sem sofrer cansaço, dormir bem, acordar sempre bem, não envelhecer, estar sempre jovem, brincar com os filhos, brincar com os netos, isso é maravilhoso. E, sobretudo, uma coisa bem legal que eu acho é não engordar também, né? Se manter sempre peso estável, porque se você não abusa de leite, não abusa de derivados do leite, doces, refrigerantes, você nunca vai engordar, nunca. O intestino vai sempre funcionar bem, rico em fibras, né? Sempre funcionando bem, água adequada, né? Água alcalina, alimentos alcalinos, que alcalinizam o corpo, você nunca vai ficar doente, nem velho, nem gaga, nem coisa boa, certo? Interessante, né? Agora, veja esse senhor aqui, como muitos, uma situação deplorável, está aqui, não consegue andar, a não ser com a ajuda de 2 bengalas canadenses, ele está bem deplorado, dor no joelho, dor no tornozelo, dor na coluna, dor nas mãos, coitado, sofredor. Quem causou isso para ele? Ele mesmo, inconscientemente, de forma, assim, vamos dizer, irresponsável, teve uma alimentação muito pobre, que ocasionou toda essa deformação nele, certo? Bom, então nós vamos aqui mostrar uma condição que você teria que ter uma alimentação que nutra, que hidrate, que cicatriza, que organiza. O tecido conjuntivo faz isso para você. Ele nutre, hidrata, cicatriza, organiza, duplica, faz tudo para você 24 horas, desde que você dê condições para ele, ok? Bom, está aqui uma imagem do tecido conjuntivo. Está aqui o segredo, né? Então, essa imagem bem bacana explora bem o que é o tecido conjuntivo. É um tecido que, através de fibroblastos, condroblastos, condrócitos e tal, vai transformar aqueles nutrientes, aqueles elementos da alimentação em nutrientes para as articulações, fibroblastos, para os olhos, para a mente, para tudo que você precisa. Lá onde está acendendo a luz vermelhinha, vai ser depositado mais lá no organismo. O organismo é sábio, mas você tem que ser sábio para dar nutrientes para ele também, fechar as lesões, seja nos olhos, seja no cérebro, seja no coração, onde for. Olha que isso não é bacana, gente.
É uma aula, assim, maravilhosa, porque você começa a entender perfeitamente o sistema, como ele funciona e como você pode adequar o seu organismo para nunca ficar doente. Ou se estiver doente, resgatar a saúde de novo. Gente, isso é maravilhoso, né? Tá aqui o segredo. Nunca ninguém abriu um jogo como agora, né? Então aproveita essa aula, depois ela vai ficar no YouTube, você pode ver 24 horas, uma aula imperdível. Você tem todo o controle nas suas mãos, tudo para você ter saúde. Então, você teve uma alimentação para ajudar a corrigir desgastes articulares, já no café da manhã. Como assim? De manhã, sai daquela conotação de café com leite e pão com margarina, coma um pedaço de abacate, né? Uma fatia de abacate, mamão, ou melão, ou uma laranja. E você pode comer amendoim, ou castanha do Pará, né? Coco, o coco também é muito rico, né? Não vai deixar você ter câncer. Excelente o coco, né? Você pode, por exemplo, pegar um ovo, bate no prato com banana, você bate o ovo, põe banana, amassa a banana, põe um punhado de aveia, né? Farinha de milho para não deixar, para dar liga, certo? Você põe coco picado, põe uva passa, uma colher de açafrão, canela também, em pó, e você mistura tudo isso e põe para fritar dos dois lados, sem óleo, certo? Depois que você comeu isso, você pode tomar um copo de suco de frutas cítricas, um abacaxi e limão, para começar a mudar seu padrão de ácido para alcalino. Tem muita gente que está com o corpo tão tóxico, tão ácido, que ela não consegue tomar um copo de suco de abacaxi. Ela fala assim, não consigo engolir o suco de abacaxi. Agora eu pergunto, o problema está no suco de abacaxi? Não, o problema está com você. O corpo está tão tóxico, tão ácido, que não consegue engolir um copo de suco de abacaxi. Olha só. Então as pessoas me ligam para falar isso, eu não consegui engolir. Então, veja bem, você tem que ir devagar, calma, não vai deixar de fazer isso. Começa com uma xicrinha de suco de abacaxi com limão, depois vai aumentando devagarzinho. Às vezes isso não consegue, tem que mudar antes. Parar com leite, parar com queijo, iogurte, danone, requeijão, farinhas brancas e doce. Parar com tudo isso. Para depois começar a tomar, depois de 15 dias, começar a tomar uma xícara de suco, depois um copo, assim por diante. Entendeu? Tem pessoas que têm que ser bem melindroso, começar devagar, para não agravar as coisas e não desistir também, né? Então, o organismo é muito sábio, é muito legal você lidar com ele. Muito fácil também. Basta buscar um pouco de conhecimento que eu estou lhe passando agora, certo? Para você sair dessa condição de artrite, né? Então, e no almoço, o que você vai comer? Bom, você tem uma série enorme de temperos, muito grande. Precisa sair daquela conotação de cebola e alho. Alho não se usa todo dia. É um excelente antibiótico, mas vai usar todo dia para quê? Não tem sentido, né? Porque você aprendeu lá com a sua avó, com a sua mãe, e veio trazendo essa tradição para você. Sai dessa, porque o alho é hipotensor, ele diminui a pressão no cérebro. Muita gente está depressiva, não sabe por quê. O alho é hipotensor, ele prejudica o seu cérebro, ok? Então, o açafrão, gente, indispensável o açafrão. O tempero baiano, sem pimenta, enfim, curry. Você tem uma série enorme de opções de tempero tão grande e não usa nada. Sabe, fica focado ali, alho, cebola, pimenta do reino, que irrita a mucosa intestinal. Gente, vamos acordar para uma nova realidade, descobrir um mundo de informações, né? Brócolis, pelo menos uma semana do mês, usa o brócolis. Não pode faltar. Nós temos a agricultura, a natureza é tão generosa com a gente, que o brócolis está à nossa disposição, né, um tempão. Vai de março, abril, até setembro, outubro, né? E até um pouco mais. Na verdade, todos os dias da semana você tem que variar os alimentos. Grão de bico, né? Grão de bico, você tem que fazer o seguinte, ó, não usar o mesmo feijão todo dia. Você usa aquele feijão com carioquinha todo dia. Gente, sai disso, ó. Usa uma semana do mês, grão de bico. Na outra semana do mês, feijão preto, que é indispensável também.
milhões de vezes preferi o feijão preto do que o feijão carioquinha. Feijão bolinha, fantástico também. Você pode variar também a carne, ou frango, ou ovos. Ovos também, todos os dias, pelo menos um ovo por dia. É indispensável também, certo? Bom, estamos saindo do inverno agora, né, indo para a primavera, mas tivemos inverno. No inverno, uma sopa com inhame, cenoura, mandioquinha, mandioca, cará, frango, e você pode temperar usando esse monte de tempero que você tem, açafrão, tempero baiano e tal, né? Use no mínimo, assim, 5, 6 ingredientes, certo? Tira da alimentação diária o óleo. O óleo tem ação inflamatória, né? Tira o óleo da sua vida. Tira o leite também, tira o café, tira o refrigerante, certo? Tira as bolachas, os pães, os doces, mas tira um monte de coisa ruim da sua vida hoje. Por que não? Hoje. Não espere ficar doente para tirar. Tire bem antes. E você vai fazer um favor enorme para você, certo? O óleo tem ação inflamatória, certo? Destrói as cartilagens, o café refrigerante destrói, causa erosão nas cartilagens. E por que você vai ingerir isso? Não tem sentido, não? Vai fazer bem para as articulações, né? Amendoim torrado com sal, o abacate, o agrião, o brócolis, a couve, quer dizer, você tem aqui algumas coisas, mas você tem uma afinidade de opções de temperos, tá? Considerando que a terra está inócua, mas se você não comer isso aqui, então, aí danou-se, né? Aí vai ficar doente mesmo. Uma observação importante, a água, é importante a água aqui, né? Qual a função da água no nosso organismo? A água tem a função de limpar as células no primeiro momento, no segundo momento, hidratar as células. Mas se você tomar água de galão, a água de galão não vai limpar as células e nem vai hidratar os tecidos, né? Ou seja, uma água imprópria para consumo. Ela não faz nenhuma coisa nem outra. Eu já vi amigos meus, médicos, ruins do pulmão, e ele só tomava água de galão. Eu falei assim para ele, você percebe que quando você acaba de tomar água de galão, você está com sede? Ele falou, exatamente. Então, porque a água não está nem tirando a sua sede, quanto mais hidratando ou limpando as suas células vão estar sempre doentes, ok? Sempre doentes. Então, nós temos assim, uma condição que temos que procurar aquilo que é melhor para nós, certo? E a água alcalina é fundamental, fundamental. Então, eu vi, por exemplo, no passado, uma grande amiga muito chegada, ela me mostrou assim, um músculo do bíceps, né? Estava assim, flácido. E ela estava com osteoporose. Estava perdendo massa muscular e massa óssea. Só que não deu nada nos exames. Por que ela estava perdendo massa óssea? Não estava entendendo por quê. Eu falei assim para ela, como a pele dela estava bem desidratada, eu falei, ó, sua pele está desidratada. Ela estava assim, aparentando ser mais velha do que era. A pele desidratou completamente, porque água de galão, água imprópria, toma café, toma leite, um monte de coisa errada. Então, eu falei assim, falta para você a água certa, porque eu estava tomando água de galão. Então, eu falei assim, qual água é legal? Ah, tem um amigo meu que vende um aparelho. Ligou para o cara e comprou o aparelho. Faz 1 ano já. Então, ela mudou. Gente, como ela melhorou? Nossa, tomou Cosmitil por 2 meses, com água correta e tal, melhorou bastante, entende? A água é importantíssima, gente. É importantíssima. Muitas vezes você não acha nada nos exames e não acha a cura do negócio também, certo? Então, está aqui o nosso suplemento fantástico, maravilhoso. Ele é tão legal que basta entender um pouquinho para poder ser fantástico, né? Ele se constitui, vem a se constituir o nutracêutico mais moderno do mundo, devido à ação de seus componentes e a sinergia entre eles. Ele é perfeito. A perfeita sinergia que torna esse Cosmitil fantástico, como é, né? 100% natural, muito bem tolerado, sem efeitos colaterais, não causa dependência, não agride o meio ambiente. É 4 vezes mais eficaz que o colágeno hidrolisado normal e 2 vezes mais do que a glucosamina e condroitina. Ele é fantástico, né? Então, tem pessoas, nos últimos dias, vêm falar assim para mim, não está faltando vitamina D, não está faltando vitamina B, não está faltando zinco, não sei o quê. Gente, não está faltando nada. Que produto é esse que faz nascer uma nova cartilagem, na quem está com artrite, quem está com artrose,
no mundo, você vai falar que está faltando alguma coisa, não está faltando nada. Se você tirar alguma coisa dele, vai quebrar a forma. Se você acrescentar alguma coisa, também vai quebrar a forma. Ele já está perfeito. Perfeito. Tem pessoas que falam assim, você foi ungido de Deus para produzir um produto tão maravilhoso. Pode ser, eu creio nisso. Está aí uma forma perfeita, causando tantas alegrias em muitas pessoas, que nós temos conquistado amizades imensas, muitas emoções que eu passei nessas lives. Bom, um produto que é até 4 vezes mais eficaz que o colágeno hidrolisado. Deve-se destacar que essa medida tem baixo custo e nenhum potencial de complicação ou contraindicação. Essa estratégia não medicamentosa constitui a primeira linha na tonificação do tecido conjuntivo para fortalecer, lubrificar, hidratar, organizar e duplicar as cartilagens articulares. Né? Isso sim, gente, isso é valoroso. Você não vive uma situação inflamatória, justifica tomar anti-inflamatória, que tem gente que tomou por muitos anos, que apesar de tomar anti-inflamatório por muitos anos, deformou as suas articulações, suas mãos, seus pés. Isso não é vida. Muitos médicos, a maioria dos médicos, perceberam que estavam no caminho errado e pararam de receitar anti-inflamatórios, depois de tantos anos, né? Então, aqueles médicos velhos foram parando, os seus novos médicos não resolveram continuar com eles, porque perceberam que estavam sendo enganados, né? Depois vem falar para mim que o médico tem participação nos ganhos de laboratório. Nunca, imagina, isso não existe, né? Bom, o causamento aumenta o poder de cicatrização dos meniscos e das cartilagens e ajuda o tecido conjuntivo a formar nova cartilagem. Então, quando ele vai nascer uma cartilagem nova do joelho, nasce uma cartilagem nova junto com o menisco. Você fala, louco? Sim, é verdade. Porque várias pessoas que nós tivemos testemunho disso nos últimos anos, nasceu o menisco novo e nasceu nova cartilagem. Ou seja, o joelho nasceu por inteiro, certo? Isso é revolucionário, isso é maravilhoso. Então, o calcimetil torna o pH do físico alcalino. Isso é maravilhoso. Ele é antioxidante e fortalece o sistema imune. Ele hidrata, nutre as articulações. É maravilhoso. O tecido conjuntivo aumenta o fluxo de oxigênio a nível articular. O que mais falta na cartilagem é oxigênio. A falta de oxigênio que leva à inflamação, vamos dizer assim, e leva à degeneração da cartilagem, favorecendo, ele vai favorecer o nascimento de nova cartilagem, diminuindo a toxicidade. Então, quando você toma o calcimetil, ele abaixa a glicemia do sangue, ok? Ele torna o pH do físico alcalino, o sangue mais fino, mais alcalino, mais fluido. E isso é perfeitamente ótimo, porque ele vai conseguir penetrar nos olhos, fazer sumir as moscas volantes, por exemplo, dar uma melhor circulação no globo ocular, com novos sangue novo, oxigenado. Isso é bacana, certo? Bom, então você tem várias situações favoráveis, né, do sangue alcalino. O sangue alcalino, ele faz nascer uma nova cartilagem, para quem está com artrite ou artrose, e vai ter uma vida muito melhor, certo? O Marco Sabino, ele tem aproximadamente 50 e poucos anos, desenvolveu uma artrite reumatoide severa, estava de cama, teve de cama assim por uns 4 meses. Ele começou a tomar o calcimetil, em 15 dias ele conseguiu sair da cama, gente, depois de meses de remédios inócuos, ele conseguiu sair da cama, e teve uma melhora muito grande, e está tomando calcimetil até hoje. Então, ele teve uma melhora excepcional. Ele foi saindo, depois de um mês já estava dirigindo o carro da família dele, já estava indo para a feira e tal, olha. Então, quando ele deu o depoimento, depois de 15 dias, que a voz dele mudou no áudio, que ele já estava recuperando e tal, eu me emocionei naquele dia, né? Perante o depoimento do Marcos. Então, foi muito gratificante saber que o calcimetil estava fazendo bem para ele, tão grande. Mas, alguns meses atrás, eu fui lá na casa dele, né? Conheci ele pessoalmente e vi que a alimentação dele não estava legal, né? A esposa dele ajudou a anotar tudo para melhor e fez uma anotação grande, fiquei lá umas 2 horas
anotou tudo como deveria ser, ele melhorou, inclusive, na alimentação, e está com uma vida muito melhor. Então, ele está com uma alimentação melhor, está com pós-metil também, e está muito, muito feliz da vida. A voz dele mudou. Isso prova que ele não está mentindo. Então, o Marcos veio se tornar um grande amigo, né? Cara, assim, sensacional. Bom, essa aula que eu tinha que dar para vocês, ela vai ser editada e colocada lá no Instagram, no YouTube, que vocês poderão ver com mais tranquilidade. Quem perdeu a aula de hoje pode fazer anotações. Falamos sobre alimentos, que é a principal razão da artrite reumatoide, erro da alimentação. Ok? Então, fique atento às suas alimentações para sair da doença ou para evitar a doença. Esse é o segredo, não é remédio. O segredo não é remédio, o segredo está na alimentação. Certo? Então, é isso aí que eu tenho que passar, Mauro. Agradeço a presença de todos, a paciência, mas, acima de tudo, o interesse em aprender um pouco mais. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Paulo, aí pelas ótimas informações, muito esclarecedor, muito objetivo. Tivemos aí com quase 200 pessoas na sala. Vão, através do causemetil.com.br, acessar essa apresentação aqui que o Paulo tem feito já de hérnia de disco, a outra de artrose também, essa de artrite também já vai estar disponível em breve. E todos os demais vídeos, depoimentos, curtam as nossas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook. Muito obrigado a todos, Paulo, muito obrigado também. Um abraço, pessoal, ótima semana.